Vamos fazer a leitura. Eu vou me ater aqui com vocês 8, 28, 29 e 30, sendo que 26 e 27 nós concluímos esses dois versículos e hoje seguimos aqui do 28 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, olha aí. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por podermos agora, como igreja, em um culto público, ler a Tua palavra. Rogamos a Ti em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, traga essa palavra aos nossos corações. E que essa palavra, Senhor, venha trazer certeza, solidificações, que nós possamos sair daqui essa noite, cheios de fé, certos que somos conduzidos e orientados pelo Senhor mesmo. Que os irmãos que estão em casa, devido a tantas debilidades e doenças, possam estar cativos a essa palavra também, e que todos nós possamos estar firmes em Ti, só em Ti, Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos tomar assento, irmãos? Meus irmãos, hoje nós nos concentraremos, pelo que nós temos aqui diante de nós, o verso 28, 29 e o verso 30. Mas hoje é quase certo, especificadamente é certo que nós vamos nos ater ao verso 28, onde Paulo vai trazer certezas aqui em relação ao que ele vem ensinando a essa igreja de forma muito patente e cada vez mais incisiva nas suas instruções. Olha, nós terminamos os dois últimos versos 26 e verso 27. Nós vimos nos domingos passados. No verso 26 e 27, que foram as últimas exposições, nós saímos daqui com uma certeza. E essa certeza eu quero lembrar aos irmãos. A certeza é essa: é que o Espírito Santo, e aqui eu trago um sinônimo, Deus, o Espírito Santo é Deus. E aqui um atributo do Espírito Santo, o Espírito Santo soberano, conhecedor das mazelas, especificadamente da mazela de não saber orar, o Espírito Santo, conhecedor da mazela dos crentes, a qual, a principal aqui expostas, verso 26 e verso 27, é o não saber orar. Ou seja, o Espírito Santo conhece a mazela dessa igreja, conhece a mazela de todos os crentes do mundo, não saber orar. A incapacidade de conhecer a vontade de Deus na sua vida. Quem modela o coração na vida desse crente para ele conseguir viver a vontade de Deus? Qual foi a certeza que nós tivemos no último momento que meditamos, verso 26 e verso 27? Nós não sabemos orar. E é o Espírito Santo que, com a sua soberania, o seu amor e a sua graça, conduz e forja os nossos corações para que venha nos modelar nas pluralidades das nossas vidas. Um exemplo que ficou marcante foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, arrebatado aos céus, logo depois de todos os fatos narrados, ele diz que um espinho é posto em sua carne. E Paulo incessantemente orava a Deus: tira esse espinho, tira esse espinho. E Deus por 3 vezes: não. Por quê? Porque Paulo não sabia o que estava pedindo. O espinho na carne de Paulo era proposital. Aí o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que agiu em Paulo, agiu nessa igreja, age em nós, nos conduzindo para que nós possamos entender demandas da nossa vida que não estão acontecendo em conformidade o apetecer do nosso coração, mas estão acontecendo em conformidade à vontade de Deus. E aí ele começa a modelar.
e faz nós entendermos: é assim que eu quero que as coisas aconteçam. Ou seja, nós saímos na certeza que tem demandas na nossa vida, e muitas demandas não vão acontecer o que nós queremos, mas o Senhor Deus vai forjar o nosso coração para que nós possamos viver em conformidade à vontade dele. E aí você é um crente que está acertando naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque Deus está trabalhando no seu coração. Essa foi a certeza, verso 26 e verso 27. De agora por diante, Paulo continua com essa mesma certeza, trazendo aqui um enfoque da seguinte forma: Deus continua trabalhando na vida do crente e continua da mesma maneira, soberanamente. E Ele vai fazer com que o coração desse crente entenda os propósitos de Deus e consiga responder às demandas que Deus está querendo dele. Por quê? Nós vamos nos concentrar aqui no verso 28. E no verso 28, Paulo traz 3 pontos específicos aqui que deve ser muito bem observado por nós, para que nós possamos conseguir viver de forma agradável a glória do nosso Deus. Eu vou ler o verso, e quando eu tratar do ponto aquilo que Paulo está tratando, eu vou tonificar. Olha só, o verso diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O primeiro ensino que Paulo quer tratar aqui: todas as coisas cooperam. Nós temos que entender que coisas são essas. Quais todas as coisas essas que cooperam? E para que nós possamos ter clareza nesse verso, nós temos que ter no mínimo duas perguntas respondidas aqui. A primeira: que todas as coisas são essas? E quem coopera? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ué, que todas as coisas são essas? Quem que coopera? Nós temos que ter ideia disso aqui. Segundo ponto: todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Não coopera para o mal. Não coopera para o desconhecido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui nós temos que ter algumas respostas respondidas. Que bem é esse? Se existe um bem, que bem é esse? Será que esse bem são as alegrias dessa vida? Será que esse bem são as oportunidades que estão aparecendo para nós? E todas as coisas estão colaborando para alegrar o nosso coração? Será? Vamos ver no texto. E outra pergunta é essa: e o que esse bem faz na vida do crente? Já que aconteceu o bem, o que proporciona na vida do crente? O que é bom? Isso nós temos que ter respondido. E o último ponto, ele não é menos importante por estar ali, mas ele é tão significante quanto: todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Paulo deixa bem claro: para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Olha só que texto profundo. O verso 28 parece um livro grande que não tem figura. Você começa a ler o livro e você é um leitor preguiçoso, eu me qualifico muito dessa forma, e você olha assim: rapaz, mas para acabar esse capítulo aqui falta tantas páginas. O verso 28 é assim: você olha para ele e uma palavra tem uma grandeza de informações, de repente outra palavra mais outra grandeza, e você fala assim: meu Deus, não vai acabar nunca. E é isso aqui que está acontecendo. 3 perguntas nós temos que responder aqui: quem são aqueles que amam e são chamados por Deus? Todos nós? A humanidade toda? Todas as pessoas? Ou só os crentes? Só os evangélicos? Só os católicos? Ou é outra religião? Quem são esses que amam a Deus? Porque esses recebem um benefício maravilhoso. Olha que texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui ele não está especificando, não existe nome, não existe titularidade, mas olha a bênção que essa pessoa tem da parte de Deus. Esse texto, quando você olha os comentadores falando sobre ele, os comentadores falam que é o texto do amor cristalino de Deus. Mas olha que interessante: o amor que é especificado explicitamente por Paulo é um amor de alguém para com Deus. Olha só. Por quê? Porque é quando nós entramos no contexto como um todo que nós vemos como Deus é amoroso e trabalha no coração dessa pessoa. Ou seja, a pergunta que nós temos que ter respondido é essa: quem são aqueles que são chamados por Deus? Uma outra pergunta que nós vamos ter que responder nesse verso: esse amor dessa pessoa por Deus veio dela mesma? Ela conseguiu produzir esse amor?
Ela que ama a Deus, por ela ter a ciência, ter instalado de uma hora para outra, ela falou assim: eu tenho que amar a Deus. E a última pergunta é: qualquer pessoa que diga que ama a Deus vai experimentar as bênçãos de Deus? Vai experimentar que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que amam a Deus? O verso 28 fala sobre tudo isso. E ele traz uma paz e uma certeza para a vida dos crentes, que essa paz tem que estar no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor e para que nós andemos firmes numa caminhada de crentes. Amém, meus irmãos? Vamos olhar aqui uma demanda. Vamos lá para o verso 28. Está tudo certo aí? Tudo certo? Verso 28, meus irmãos, antes de nós entrarmos no verso em si, eu quero entrar na demanda da tradução do texto. E essa parte da demanda da tradução do texto, ela é plural, ela vai alcançar todo o texto bíblico da mesma forma. Por que eu quero entrar aqui com vocês nessa demanda da tradução? Porque o verso 28 ele é muito rico, e se nós errarmos aqui no início, nós vamos errar o todo. Em que eu quero olhar com vocês aqui a demanda da tradução? A tradução bíblica, como de costume, acho que todos nós sabemos, a Bíblia foi escrita em dois idiomas, de forma densa. O Novo Testamento escrito em grego, o Antigo Testamento escrito em hebraico. Existem poucos capítulos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico. Para que esse texto chegasse aqui a nós, tiveram que irmãos traduzirem, ou seja, pegarem do idioma original e trazerem para nós. E você vai perceber que no passar do tempo, são inúmeras cópias, são inúmeros pergaminhos que tem espalhados por aí. E cada um de uma forma, muitos de uma forma simples e que traz uma tradução muito clara, mas você vai encontrar muita coisa estranha aí no mercado da tradução. Existem duas palavras técnicas que são especificadas aqui quando fala de tradução, que uma delas é a equivalência formal. A equivalência formal é o momento da tradução que o tradutor ele traduz o texto do original palavra por palavra. Ele é literalista. O que isso significa? Que ele pega a palavra que leu, ele traz abaixo na sua tradução palavra por palavra. Ele não traz convalência, ele não traz palavras paralelas que possam se aproximar a ela. Ele é totalmente fiel ao texto que ele está traduzindo. Existe uma outra forma de traduzir que chama-se com equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica, ela se especifica, ela se qualifica por traduzir por sentidos. É mais ou menos assim. O tradutor faz a leitura do texto e ele interpreta o texto que leu e traz palavras condizentes e paralelas àquilo que ele leu para que se enquadre na sociedade, na época, na cultura a qual ele está inserido, para que haja uma melhor aceitação ou facilidade de entendimento do texto. E aí nós temos essas duas, e temos por último, essa última é mais caracterizada nas Bíblias de linguagem dos dias contemporâneos, a Bíblia da linguagem de hoje, que ela se caracteriza por paráfrase e por conceituação, ou seja, ela não se prende à maneira formal, ela entra numa perspectiva dinâmica, mas ela vai parafrasear. Parafrasear é como se você falasse aquilo que você entende, sem você se prender muito ao critério da literalidade, ou tentar aproximar com palavras que são contemporâneas. Ele cria um contexto todo e fala aquilo que ele parafraseou. Aí nós temos as traduções que são literais, aí nós temos as traduções que são bem paráfrases. Aqui são as traduções, por exemplo, a Almeida. Se você tem a Bíblia Almeida, ela segue a linha formal, ela é literal, palavra por palavra praticamente. Nós temos, por exemplo, a Bíblia A Mensagem, de Eugênio Peterson, ela chega nesse último ponto, que ela é uma tradução por paráfrase. Qual a melhor indicação? Que você tenha essas duas e que, se você puder, tenha outras traduções, porque toda boa tradução, ela vai trazer luz àquilo que você está estudando. Aí você vai falar assim: pastor, mas por que o senhor está falando isso tudo? Vou te dar um exemplo aqui agora. O Gesiel não está aqui, o Gesiel é o único que anda com a Bíblia, o peregrino. Mas se a sua Bíblia aí, a revista é atualizada, você vai ler para mim o Salmo 92:10. Alguém que está com a revista, a Bíblia revista atualizada, leia o Salmo 92:10, por favor.
A minha Bíblia aqui é revista atualizada. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Ok, olha só. Porém, tu exaltas o quê? O meu poder. Agora, olha o que essa é uma tradução que ela é dinâmica, é por sentidos. Agora, olha o que diz a Bíblia, o Peregrino, no Salmo 92, da mesma que o Júlio leu. Meu chifre se ergue como de um búfalo, estou amassado como um azeite fresco. Perceberam a diferença? O meu chifre, tu exaltas. Se você pega hoje na nossa época e não tem alguém que te explique, você vai falar assim, ó, meu chifre, está falando de um boi ou de um homem? Por que ele está falando sobre o búfalo? Porque a expressão daquela época, o chifre do búfalo representava poder, representava força. Então a literalidade é o meu chifre. E aqui a tradução que o Júlio leu, ela não está na perspectiva de ser literal, mas ele trouxe para cá para que nós pudéssemos entender sem fugir da palavra, sem quebrar a veracidade do texto. Mas observe, nós estamos diante dessa demanda na Bíblia toda. Na Bíblia toda. Não é sem motivo que nós encontramos várias aberrações de pregações e de doutrinas que acontecem dentro da igreja por causa disso. Quando você pega o texto, e você vai encontrar várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala assim, eu te amo do mais profundo das minhas entranhas. A palavra grega, eu te amo das minhas tripas. Quando você olha entranhas, está falando tripas. Por quê? Porque o entendimento era que o sentimento vinha de algo tão profundo que só podia vir das tripas. Aí os autores que não trabalham da forma da literalidade, os tradutores, eles falam assim, eu te amo do fundo do meu coração. Existiu quebra aqui da fidelidade da escritura? Não. Só que ele trouxe para que ficasse adaptado para o nosso entendimento dos dias de hoje. Por que eu estou falando isso tudo? Porque nós estamos diante de um texto que nós temos que compreender aqui por detalhes bem pequenininhos que fazem com que muitos crentes dos dias de hoje errem na sua leitura de Romanos 8:28. Porque aqui nós vamos encontrar essas duas demandas. A demanda da interpretação literal e a demanda da interpretação que abrange a sua dinâmica. Vamos ler aqui. Eu consegui juntar aqui do meu pequeno acervo 7 versões diferentes. Revista Atualizada, TEB, O Peregrino, Almeida e NVI. Todas essas daí, elas vão ter a mesma forma de escrita da qual nós lemos. Ela diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu acredito que a Bíblia de vocês, todas ou quase todas, estão escritas dessa forma, correto? Agora tem a Bíblia de Jerusalém, que é da nova edição, revista e ampliada, e também tem ali a Bíblia de hoje, a mensagem, que ela já faz a interpretação não literal e vai trazer aquilo que eu quero trabalhar com vocês. Olha só, a Bíblia de Jerusalém diz assim, e nós sabemos que Deus coopera. Na Bíblia de vocês não tem isso? Tem? E nós sabemos que Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Viu que mudou? Agora, olha como é que funciona a demanda da paráfrase e a demanda da conceituação. Eugene Peterson, a Bíblia e a Mensagem. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Ok? Olha, nós encontramos a literalidade, nós encontramos aquela tradução que não vem na perspectiva da literalidade, mas dos sentidos, e encontramos um que vem trazendo paráfrases. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que nenhum desses daqui estão ferindo a tradução na sua fidelidade. Mas observe, nós temos 7 versões diferentes e 3 formas de ler o mesmo texto. 7 versões diferentes, tem muito mais versões, mas nós temos 3 formas de ler o mesmo texto.
Isso traz uma confusão danada e tem muita gente que se perde. E tem um ponto que eu quero tratar com vocês, que é por causa desse ponto, essa maior ênfase, que eu quero me deter aqui com vocês nessa demanda da tradução, para que nós possamos ter os pés no chão. Por que nós estamos enfatizando tanta questão da tradução? Primeiro, para que nós tenhamos o entendimento correto do texto. Essa é a nossa função como crentes, ter o entendimento correto do texto. E o segundo ponto, não nos perdermos no início do verso 28, porque se nós nos perdermos aqui, nós vamos nos perder em todo o resto. Se nós olharmos para o verso 28, nós temos que nos prender da seguinte forma: ele não usa a palavra Deus. O grego aqui, ele não usa a palavra Deus. O termo aqui realmente é na literalidade do que nós encontramos na Revista Atualizada. Ele não traz a palavra Deus. Então, a Bíblia BJ e a Bíblia da linguagem de hoje estão fazendo uma tradução não literal. Por que disso tudo? Para entender o que Paulo estava ensinando à igreja em Roma. Agora, prestem atenção. Pelo contexto imediato. O que é o contexto imediato? Olha para a Bíblia de vocês. Verso 26 e verso 27. E os textos posteriores, verso 29 e verso 30, e segue em sequência, pelo contexto imediato, e os versos posteriores, pelo todo da Escritura. E aí nós abrangemos, capítulo 8 de Romanos, o livro de Romanos, toda a Escritura. Paulo continua afirmando que é Deus fazendo. De que forma? Usando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Os irmãos entenderam? A conceituação aqui do texto, ele está dando continuidade ao que ele falou no verso 26 e no verso 27. O que acontece no verso 26 e no verso 27? O Espírito Santo tem que intervir na vida do crente. Por quê? Porque o crente não sabe orar. E o que é a demanda do orar no verso 26 e 27? É só ajoelhar e falar com Deus? Não. A demanda do orar no verso 26 e 27, como nós vimos, é viver a sua vida de forma agradável, que você responda a Deus naquilo que Deus vai ser glorificado através da sua vida. E é nesse momento que o Espírito de Deus vem ao teu encontro, trazendo e sondando a mente do poderoso Deus, aplicando no seu coração, para que ele molde e você consiga viver o que Deus tem preparado para você. Agora no verso 28, nós percebemos que Deus dá continuidade, dizendo da seguinte forma, e nós sabemos que Deus opera todas as coisas para o seu bem. O que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo com palavras literais que é Deus fazendo, mas quando você olha para todo o entendimento do contexto, é Deus agindo na vida do crente, porque Deus é soberano. O que isso significa? A literalidade são nessas 7 versões, mas essas outras 2 versões, elas trouxeram aquilo do sentido do texto e não feriram o texto. Por quê? Porque Deus está fazendo. Não sou eu fazendo, não é a igreja fazendo, não são nossas escolhas que impõem as demandas diante de Deus, pelo contrário, é Deus fazendo em nós. E isso aqui é importantíssimo de nós entendermos. Por quê? Se você pega os comentadores agora, os comentaristas, e aqui é quase que de forma totalitária, eu não encontrei nenhum que afirmasse de forma contraditória. Todos disseram a mesma coisa. Aqui Paulo está dizendo, não são todas as coisas como se fossem circunstâncias da vida, mas é Deus fazendo. E quando você vem pela tradução dinâmica daqui que está estabelecida por esses tradutores, eles leram o texto, interpretaram, e a interpretação lógica é Deus fazendo na vida daquele que ele ama. Ou seja, nós estamos diante de um texto em que o iniciozinho dele, que é aqui verso 18, mostra que todas as coisas é Deus operando na vida daquele que ele ama. Qual o primeiro erro que nós devemos desviar sabendo disso? Nós temos um erro terrível aqui que nós temos que nos desviar dele. Por isso que nós temos que estar enfatizados na nossa mente e no nosso coração que todas essas coisas, elas estão funcionando segundo os mandatos e a providência de Deus. E existe um erro imediato que nós temos que corrigir. Qual é esse erro? Esse erro é esse aqui, ó, que todas as coisas aqui trata-se do acaso, das circunstâncias da vida ou da sorte. Vou repetir. O erro que nós crentes devemos nos desviar aqui é que todas as coisas aqui
Trata-se do acaso, das circunstâncias da vida ou da sorte. Quantas foram as vezes que nós mesmos falamos ou que nós escutamos de outros crentes: rapaz, por acaso tal coisa aconteceu. Rapaz, mas eu tive uma sorte. Mas foi uma sorte. Rapaz, mas eu fui muito feliz. As circunstâncias da vida fizeram que tal coisa aconteceu. Irmãos, esse tipo de expressão é de ímpio. Pessoas que não conhecem a Deus. Ou então de pessoas recém-convertidas, que estão mamando leitinho, que estão nos primeiros passos da fé. Não existe sorte na vida do crente. Não existe circunstâncias da vida. Não existe o acaso na vida do crente. Tudo é Deus. Tudo é Deus. O problema é que nós estamos dentro de uma igreja que tem a denominação evangélica, mas ela não é evangélica. Ela é uma mistura de um monte de coisa que não tem nada a ver. E o resultado final é esse: pessoas fracas, desentendidas e tolas, que falam coisas que a Bíblia não testifica. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta: é Deus fazendo. É Deus fazendo. Se você ganhou na loteria, não foi sorte, foi Deus. Tá vendo? Tá vendo? Se você bateu o carro e as coisas ficaram feias ali, foi Deus. O dia amanheceu ensolarado, bom, produtivo, foi Deus. Estamos no meio de uma tormenta, tempestade, casas sendo inundadas, pessoas morrendo, sem controle, foi Deus. Encontrei com uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, Deus. Passei numa prova, Deus te deu graça. Tudo na vida do crente é Deus. O problema é que nós temos uma síndrome de personagens da Marvel. Tudo sou eu sou o super-homem, eu sou a super-mulher, tudo eu posso, tudo eu conquisto, e até aquilo que eu não faço, quando eu não estou fazendo, faz por mim porque eu mereço. Não, irmãos, isso não existe na vida do crente. Aliás, isso não existe na vida de ninguém, porque Deus age e na sua soberania e na sua onipotência, Ele controla tudo e todos, e tudo está acontecendo conforme a sua dinâmica já estabelecida. Fujamos dessa ignorância, desse tempo de escuridão e de trevas. Esse é o principal motivo que eu tenho que tratar isso com vocês, porque nós crentes não podemos mais cair e ficar presos nessas ciladas. Ah, pastor, estou tentando, se eu tiver sorte eu vou conseguir. Irmão, para com isso, você nunca vai ter sorte para isso. Continue fazendo o que é certo. Ah, pastor, se o vento bom da vida soprar para mim, aí vai dar certo. Rapaz, vida não vai soprar vento para ninguém não. Se soprar é muito mau hálito, e olhe lá. Não caia nessa besteira não. É Deus te conduzindo e te livrando e te colocando nos lugares em que Ele quer, para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. É só você olhar para as Escrituras como um todo. Você não encontra casos ali. Eu não vou lembrar, mas os irmãos que são leitores com mais afinco vão lembrar dessa situação. A Bíblia fala que os exércitos de Israel guerrearam contra os exércitos inimigos. E o exército estava cansado, desgastado. Estava se chegando a viração do dia. E os inimigos
estavam prevalecendo. E se ali virasse, os inimigos iam ganhar a batalha. Era Josué, não era? Era Josué. Gibeão, isso mesmo. Aí a Bíblia fala que o Senhor Deus, na sua soberania, deteve a claridade e fez com que se perdurasse mais um tempo. E os exércitos do Senhor prevaleceram. Quantas pessoas falaram? Foi algo fora do normal. Foi um acaso. Foi uma circunstância. Foi sorte. Não. Foi Deus agindo em favor do seu povo. Para nós crentes, isso tem que estar certo na nossa cabeça, afixado no nosso coração. É Deus agindo. Esse é o primeiro ponto que nós temos que vencer e prevalecer isso aqui. O segundo ponto, irmãos, é que nós temos que ter essas duas perguntas aqui do primeiro ponto, e eu vou voltar para elas, para que nós possamos ter ela respondida. Que todas as coisas são essas? Quem coopera? Nós temos que ter as duas perguntas desse primeiro ponto respondidas. E eu vou responder agora para os irmãos. Não. Não é o acaso ou a sorte. Tudo é Deus e suas providências. Deus usa as coisas boas. Escutem aqui que eu vou falar. Deus usa as coisas boas e também usa as coisas ruins. Deus usa as coisas boas e as coisas ruins para alcançar os seus propósitos na vida do crente. O espinho que feriu Paulo não era nada bom, mas alcançou o propósito que Deus tinha para ele. Quando Israel estava na maior tormenta e na maior caminhada de idolatria, de perdição, quando o Senhor entregava ali que os inimigos entrassem ali, disseminasse tudo, destruísse tudo, escravizasse aquele povo, não era nada bom, mas Deus alcançava os seus propósitos. Quando Deus permitiu que Tiago perdesse a cabeça, Pedro ficasse preso, não foi nada bom, mas alcançou os seus propósitos. Quando Deus fez com que Paulo apanhasse, fosse apedrejado, fosse escarnecido, não era nada bom, mas Deus alcançou os seus propósitos. Deus usa coisas boas, mas Ele também usa as coisas ruins, para que Ele possa alcançar os seus propósitos na vida do seu filho. Então, quando nós lemos aqui todas as coisas, é um mundaréu de coisas que acontecem na sua vida, que Deus está usando para que Ele possa forjar você. Não é o acaso, não é a sorte e não são as circunstâncias. E daqui nós já matamos a questão do bem. O bem não são só felicidades, o bem não é só brincadeira, o bem são coisas difíceis e difíceis pra caramba. Por quê? Porque estão nas mãos de Deus e sabe como usá-las. Sabe o que me alegra quando eu olho para esse texto? É que a minha vida, querendo eu ou não, ela está nas mãos do meu Deus. E se existe alguém que vai fazer até o mal ser bom para mim, esse é Deus. Então posso ficar tranquilo, porque eu sei que no dia que eu estiver derramando uma lágrima, estiver difícil, as coisas não estiverem soprando para mim de forma favoráveis, eu posso ter tranquilidade no meu coração e dizer assim: Senhor, Tu sabe o que está acontecendo, então seja feita a Tua vontade. Essa certeza aqui tem que encher o nosso coração, como encheu o coração dos irmãos que estavam lá em Roma, porque Paulo estava escrevendo para esses irmãos da seguinte forma: quando chegar a tormenta, irmãos, não fique procurando o seu adversário. Quando a calamidade se implantar, não fique procurando o motivo. Quando a escassez chegar, não fique procurando Satanás para você acusar ele. Não, irmãos. É Deus agir na sua vida. E Ele vai agir para que Ele alcance os propósitos que Ele tem estabelecido para você. Infelizmente, pela falta de conhecimento bíblico da igreja dos dias de hoje, Satanás se tornou um ser tão poderoso, mais poderoso dentro da igreja evangélica do que nas outras religiões que professam que tem Satanás como um ser relevante. Por quê? Porque acredita que tudo é Satanás, tudo é pelo poder de Satanás. Satanás pode tudo, ele faz tudo. Não, irmãos, isso é loucura.
Satanás simplesmente é um servo do Senhor e que só age quando o Senhor permite. Satanás está debaixo de coleira, irmãos. Não existe mal que se levanta contra um filho que haja por sua própria vontade e possa fazer o que quer. Não existe isso. Nunca acreditou-se tanto no diabo e deu tanto crédito para o diabo como nos dias de hoje. E quando você olha para a Escritura, você vê, não tem diabo em quase nada aqui. Quase nada aqui. É loucura. A Bíblia fala de Jó. Os primeiros versos falam que Jó era um homem justo, se desviava do mal, um homem que orava ao Senhor Deus e ofertava ao Senhor Deus, fazia sacrifício ao Senhor Deus em favor de seus filhos. Satanás foi lá e tocou, acabou com a vida do Jó do jeito que ele quis. É isso que fala a Bíblia? Satanás simplesmente chegou lá e destruiu tudo do jeito que ele queria e foi até onde que ele quis? Foi isso que a Bíblia diz? Não, irmãos. Não é assim. Não é assim. A Bíblia fala sobre os apóstolos, os discípulos que estavam ali com Jesus. Satanás chegou lá e destruiu todo mundo do jeito que ele quis? Jesus chega para Pedro e fala assim: olha, Satanás pediu para peneirar você, para peneirar você. Pediu para cirandar com vocês. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus, que usa todas as coisas para que possam colaborar por um propósito que Ele tem na vida dos seus filhos. Que todas as coisas são essas, é o tudo da sua vida. Desde o dia que você nasceu até aqui, Deus tem usado tudo isso para que ela possa colaborar para o seu bem. Do dia que você converteu, do dia que você levantou as mãos, do dia que você sentiu o seu coração ardendo, do dia que você falou: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, até aqui, Deus tem usado todas as coisas para que ela possa cumprir um propósito específico no seu coração. Aí você vai falar assim: pastor, e tem base bíblica para isso? Aí eu vou dizer para você: tem. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse é suficiente, mas eu quero olhar para alguns textos com vocês. Abra uma Bíblia aí, Salmo 139. 139, verso 16. O Salmo 139 destaca-se porque é o salmo em que o salmista ele se assusta, ele tem um pavor de contemplar um pouquinho mais de Deus e ver o tamanho da onisciência, ou seja, de como Deus sabe de todas as coisas, e da onipotência de Deus, como Deus pode todas as coisas. O salmista se assusta aqui. E ele chega aqui a partir do verso 16, e no verso 16 ele fala algo fenomenal, e ele fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Ou seja, Deus determinou os seus dias. Deus soberanamente decretou os seus dias. Para o salmista isso é grandioso demais. Porque ele começa versos anteriores dizendo assim: se eu quero fugir da tua presença, eu posso me pegar as asas da alvorada e ir para longe, o Senhor me alcança. Se eu for para um local mais escuro e trancar no meio das escuridões, as trevas ali diante de ti são claridades. Deus conhece todas as coisas, tem poder de todas as coisas e determinou todas as coisas. Para quê? Para que cumpra o propósito que glorifique o nome dele. Não só esse texto. Provérbios 16, verso 33. Provérbios 16, verso 33. Aqui Salomão diz assim: a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Aqui fala-se turim cumim, cara ou coroa. Caiu o quê? O Senhor já tinha determinado aquilo. Para nós é desconhecido, mas para Deus é determinação. Ele já especificou qual é o resultado que vai dar naquilo dali. Por quê? Porque Ele é Deus.
É Ele que determina e usa todas as coisas. Para nós não, nós somos simplesmente homens, mortais, caídos no pecado do nosso pai Adão lá no Éden. Ele não, ele é Deus. A sorte foi lançada? Foi. Mas o Senhor já determinou qual é o resultado. Todas as coisas colaboram para o seu bem. Deus usa todas as coisas para forjar a sua vida. Mas, Bíblia, Gênesis 25. Vamos lá para o primeiro livro das Escrituras. Gênesis capítulo 25. Verso 21 ao verso 23. Olha o que diz aí a palavra. Verso 21 ao verso 23. Gênesis 25, verso 21 ao 23. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha o verso 22. E os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. O verso 22 é interessante, porque essa luta que a expressão bíblica traz aqui, é que a gravidez dessa mulher foi uma gravidez muito difícil, muito conturbada, e realmente traz a expressão a luta dos gêmeos, né? Provavelmente era uma gravidez muito conturbada, muito difícil. Agora olha o verso 23. O Senhor responde à oração da mãe. E ele fala assim: respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Olha isso aí. Eles não haviam nascido, eles não tinham feito nada de certo e nada de errado, mas tudo já estava determinado. Para quê? Para que se cumprisse os propósitos de Deus que glorificariam o nome dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E aí você vai entender por que todas as coisas cooperam para o bem na vida desses gêmeos. E por que todas as coisas cooperaram para a vida de Jacó. Porque todas as coisas cooperaram para a vida de Esaú. E o que aconteceu depois do nascimento dessas crianças? Por quê? Porque Deus usou desde o início do nascimento até o fim da vida desses 2, para que o bem fosse estabelecido e o nome de Deus fosse glorificado. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que antes de nós nascermos, o bem que Deus estabelece para que seja bom para nós e para que ele seja glorificado, já está estabelecido por Deus. Não é que Deus pegou no meio do caminho e falou assim: Júlio, eu vou fazer isso aqui agora porque eu acho que vai dar certo. Não. E Bárbara, eu vou trazer tal coisa para você porque eu acho que vai dar certo, vai ser bom para... Não. Antes que você nascesse, o Senhor já tinha estabelecido. O propósito é eterno, sábio, bom e perfeito. Esse é o poder do nosso Deus. Romanos 9:11, Paulo faz a leitura desse texto. E ele faz a leitura desse texto e aplica aqui quando ele começa a falar sobre a soberania de Deus e sobre a eleição. E olha o que Paulo fala: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O que Paulo está falando? Os gêmeos não tinham nem nascido. O maior nem tinha mostrado que ia ser ruim, que ia ser perverso, para que Deus escolhesse o menor. E Deus já havia estabelecido. Por quê? Porque é Ele que chama, Ele que determina, Ele que inclina, Ele que faz, para que todas as coisas colaborem para o bem. Está difícil? Está colaborando para o seu bem. Calma. Às vezes não tem resposta. Calma. Está colaborando para o seu bem. Tenha certeza disso. É o Senhor que está no controle. Calma. Já batemos nessa tecla. A ansiedade é a doença prevalente e cresce de uma forma acelerada.
É você querer fazer tudo de forma avassaladora, fazer suas escolhas, tomar suas opiniões, dar os passos que você tem que dar de forma rápida, depressa. Calma, que pressa é essa? É por isso que nós não conseguimos entender por que muitas coisas estão acontecendo nas nossas vidas e nós não conseguimos entender por que não estão sendo resolvidas. Calma, é o tempo de Deus, não é no seu tempo. Tenho falado e repito, o crente que não conhecer solitude, inevitavelmente vai conhecer deserto. O crente que não dedicar solitude na sua vida, vai ter que se dedicar ao deserto. O deserto é difícil. O deserto é chão. O deserto é dor. O deserto é sofrimento. Mas o deserto é bênção, porque Deus coloca o crente lá. Tem mais textos bíblicos. 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos para um cântico agora. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6 ao verso 9. É o cântico de Ana. Olha aqui o que Ana fala do Senhor no seu cântico. Para que vocês saibam, o capítulo 1 aqui de 1 Samuel mostra a situação de Ana, casada ali com aquele marido tribuloso, e que ela não podia ter filhos, era estéril. Fala da oração que é repreendida pelo sacerdote, né, por Eli, pelo juiz Eli. E ali do verso 19 até o verso 28 fala do nascimento de Samuel. E aí do capítulo 2, aqui do verso 1 até o verso 11, ela expressa um cântico de louvor a Deus, de alegria a Deus pelo que Deus fez por ela. E o louvor é a expressão imediata da boca de alguém que reconhece o poder de Deus e quem é Deus. Olha só, 1 Samuel capítulo 2, verso 6 ao verso 9. Olha o que essa irmã fala. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece na força. Olha, entre tantas certezas que essa mulher tem em relação a Deus, olha que certezas são essas. Quem levanta é Deus. Quem abate é Deus. Quem dá a vida é Deus. Quem tira a vida é Deus. Tudo é Deus. Não foge do controle e da soberania de Deus. Essa mulher era humilhada por sua rival, uma outra esposa do seu marido, e a Bíblia fala que ela clamou a Deus. Foi ali, o juiz olhou para ela, Eli, e a teve como embriagada, porque ela estava chorando e balbuciando, ela não falava, ela não pronunciava. E ele falou assim: mulher, está embriagada essa hora do dia. Tanto que essa mulher clamava ao Senhor. E Deus concede graça e dá um filho para essa mulher. Observe que fato interessante. Observe que maravilha. E essa mulher produz uma certeza fenomenal. É Deus que levanta. É Deus que derruba. Quantas vezes essa mulher foi humilhada? Uma das demandas de humilhação para uma mulher no Antigo Testamento era ser estéril. Esterilidade no Antigo Testamento é maldição. E a Bíblia fala aqui, no primeiro capítulo, que ela era humilhada pela sua rival. Quantas vezes essa mulher é humilhada? Você é uma seca, você é estéril, você está debaixo de maldição de Deus. Não sabemos o transcorrer, porque a Bíblia não revela, mas nós vemos uma irmã crente fiel que buscou no Senhor, e esperou no Senhor, para que pudesse ser respondida as suas demandas, porque Deus dá vida. Sabe por quê? Deus colocou dentro do ventre dela aquilo que era impossível, e só Deus poderia fazer isso. Aí observa a esterilidade de Ana,
são todas as coisas que colaboram para o seu bem. Às vezes a gente não entende. Existem demandas, patologias, dificuldades que nós temos, que é o próprio Deus ministrando na nossa vida para que corrobore para o nosso bem. É Deus usando o mal para o nosso bem. Os discípulos andaram com Jesus e olharam um homem cego e falaram: Senhor, quem que pecou para que esse homem estivesse assim? Não, ninguém pecou. Ele está sempre à glória de Deus. Percebe? A cegueira daquele homem são todas as coisas para que o bem chegue. Moisés se depara com o Senhor Deus no seu chamamento e fala assim: eu sou pesado de boca, Senhor, manda outro. Ele falou: não, Moisés, quem fez o mudo foi eu, cego, surdo. Ou seja, para que nessas todas as coisas colaborem para o bem. E o bem não necessariamente é único e exclusivamente para nós, é para os outros. Quando o Senhor está apontando para aquele cego, Ele não está falando que o bem é só para aquele, mas para que as pessoas vejam a glória de Deus nele. O bem tem que ser espalhado pela forma correta que eu vivo. Eu tenho que ser bênção de Deus e mostrar Deus através da minha vida. Não uma vida cheia de ingratidões, mas uma vida cheia de certezas da palavra de Deus. Porque Deus me colocou aqui nesse mundo para que eu glorifique o nome dEle. E todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins, elas estão chegando para que eu viva o bem de Deus e para que Ele seja glorificado. Provérbios 22, 2. Provérbios 22, verso 2. Olha o que fala aí. O rico e o pobre se encontraram. A um e ao outro fez o Senhor. Percebam? O rico e o pobre se encontraram diante de Deus. A um e o outro, Ele o estabeleceu. O que é isso? É Deus que coloca o homem lá em cima. E é Deus que coloca o homem lá embaixo. E aqui nós temos uma dinâmica enorme, que ela bate entre nós, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Homens que estão ricos, por exemplo, se nós olharmos o que está em voga aí, né? Principalmente pelas essas demandas políticas, Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Ele conseguiu sozinho? Ele fez sozinho? Foi sorte? Foi acaso? Não. Deus que colocou ele onde ele está. Deus que fez com que ele tivesse o que ele tem. Mas ele não fez nada? Não, pelo contrário. Quem puder ler a biografia desse camarada, leia. É um camarada brilhante. Fez coisas inusitadas, coisas que a maioria de nós não faríamos se estivéssemos no lugar dele. Mas ele só está lá porque Deus quer que ele esteja. Sabe aquela pessoa que está lá nas regiões mais pobres do Distrito Federal? Aquela casinha de madeira, de lona, passando as maiores dificuldades do mundo. Porque Deus quer que eles estejam ali. Deus colocou eles ali. Difícil, né? Mas é só porque Deus quis que eles estivessem ali? Não. Olha para a vida da maioria dessas pessoas. Olha para as escolhas delas. Olha pelo que elas fizeram. Olha para alguns desses homens. Um dia eu estava num cursinho, muitos anos atrás. Cheguei perto de um rapaz, de um senhor já. Ele era um ébrio. Estava lá, situação carcomida, sujo. Foi um ex-padre, servidor público, largou tudo e entrou na bebida. E já estava anos e anos e anos, fétido. Mas falava 4, 5 idiomas, já tinha viajado para boa parte do mundo. Era um homem brilhante. Mas fez um monte de escolhas erradas. Soberania de Deus, responsabilidade humana.
Amaral é um grande querido que nós tivemos no nosso caminho quando nós estivemos na Asa Norte, evangelizando ali por trás das 700, um local de tráfico, de prostituição. Encontramos Amaral cozinhando uma galinha, comendo galinha quase crua. Ele falou assim: eu quero sair dessa vida, me tira daqui. Quem era Amaral? 17 anos na rua, engenheiro civil, foi uma pessoa bem sucedida, mas as escolhas erradas colocaram ele lá. Soberania e responsabilidade. O rico e o pobre estiveram diante do Senhor. Deus fez os dois. Todas as coisas colaboram para o seu bem. Não lute para que você seja o que Deus não vai fazer você ser. E não lute para você não ser o que Deus vai fazer com que você seja. Como é que eu sei disso, pastor? Romanos capítulo 8, verso 26 e verso 27. Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito de Deus que nos conduz para a oração e o posicionamento correto em tudo das nossas vidas. Por último, eu quero ler o verso 39 do capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Olha o que diz aí Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: vede, agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Quem tem o poder da vida e da morte nas mãos é Deus. Quem tem o poder da cura e da doença nas mãos é Deus. E Ele a usa para o bem daquele a quem Ele está ministrando todas as coisas. Tem um livro, meus irmãos, eu sempre gosto de indicar esse livro. É um livro, quem já teve a oportunidade de lê-lo, é o livro do Jerry Bridges, Confiando em Deus, mesmo quando a vida aflige, golpeia e fere. Se algum dos irmãos ainda não leu esse livro, recebam essa indicação, leiam esse livro. É belíssimo e muito bíblico. Ele vai trabalhar das demandas, das dificuldades que as pessoas têm na vida, e ele vai apontar simplesmente para aquilo que nós estamos falando aqui. Nós não podemos fugir e apontar para as demandas como circunstâncias aleatórias da vida, mas Deus fazendo em favor daquele que Ele chama como filho, para que Ele possa glorificar o teu nome. Se eu conseguir salvar, consegui, está aqui. Eu vou compartilhar um parágrafo na página 204, abrindo aspas. Nosso irmão diz assim: toda adversidade que cruza o nosso caminho, quer pequena ou grande, tem o objetivo de nos ajudar a crescer de alguma maneira. Se não fosse benéfica, Deus não permitiria ou enviaria. E agora nosso irmão levanta o texto, Lamentações 3:33, que diz assim: porque não aflige nem entristece de bom grado os seus filhos, entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não se agrada de nosso sofrimento. Ele permite apenas aquilo que é necessário, mas Ele não nos privará daquilo que nos ajudará a crescer. Deus está agindo na minha vida e na sua vida, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Para quem que Paulo está escrevendo? Para os crentes. Quem é essa pessoa que ama a Deus? Os crentes. E os crentes recebem esse benefício desse cuidado de Deus. Então eu quero terminar com vocês aqui essa primeira parte. Sabemos que todas as coisas, só estudamos até aqui. O Senhor Deus falou conosco só até aqui. E nós podemos ter a certeza, não pela literalidade do que está escrito nesse verso, mas pelo contexto. Sabemos que Deus opera todas as coisas. Lembrem-se disso. É Deus fazendo a sua vida. Está difícil? Deus está fazendo. Está insuportável? Não é Deus fazendo. Porque Deus não faz nada e não traz nada que nós não conseguimos suportar. Mude o seu vocabulário, é suportável. Então aguente, porque Deus está trabalhando na sua vida. Está bom?
está agradável, está satisfatório, é Deus continuando a fazer na sua vida. Nós somos o povo mais feliz do mundo. Deus faz tudo para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. E nem o mal por conta própria, nem uma palavra mal proferida por conta própria, nada pode chegar em você por conta própria e te machucar. Nada. Ela tem que cumprir os propósitos de Deus. Com esse primeiro ensinamento aqui, Paulo mostra: Deus nos ama demais. Só que o amor de Deus não é o amor de mamãezinha, não, nem o amor de vó, não. Aquele amor que blinda, protege de tudo, de todo. Não, o amor de Deus é um amor justo. É um amor que sabe aonde tem que te conduzir. Então se deleite no amor de Deus, porque Ele está fazendo todas essas coisas. E isso já estava decretado na eternidade. Amém? Então vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque, como crentes, podemos ter certezas eternas. Certezas que fazem com que nós vivamos diferente dessa sociedade, distante de Ti. Certezas que nos fazem andar, Senhor, olhando para o alto. Obrigado por Teus cuidados. Obrigado porque o Senhor está operando tudo na vida do crente. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está nas Suas mãos. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas situações que nós não sabemos nos comportar, o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, está modelando a nossa vida, para que nós possamos fazer o que é correto para a Tua glória. Perdoa-nos por tantos erros e fraquezas. E nos ajuda, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos muito de Ti, porque uma das frases mais justas que nós crentes podemos falar é que nós não sabemos orar, é que nós não sabemos resolver as demandas que estão chegando a nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém.